Bom, pessoal, então vamos retomar aqui as nossas continhas com derivadas. Então agora a gente vai para o exercício, para o exercício 12, tá? O exercício 12, mesma coisa dos outros. Ups, saiu bem feio, né? Exercício 12. O exercício 12 é o seguinte. Ele dá a seguinte função. Tá? Da seguinte função, f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 10. Então, para calcular a derivada, aqui, pessoal, se você calcular a derivada, f' de x vai ser a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado menos a derivada de x ao quadrado é 2x menos a derivada de x, que é 1. Ok? Observe o seguinte, pessoal, que 2, essa função aqui, essa função aqui, 2 se você calcular 2, f de 2, bom, tudo bem, isso aqui é a derivada, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, para a gente fazer o esboço do gráfico aqui dessa função, tá? Essa função cúbica, ela tem uma raiz real, tá? Isso é consequência lá aqueles teoremas, do valor intermediário, do anulamento, teorema de Bolzano. Uma das consequências, sempre você tem uma função polinomial de grau ímpar, ela tem uma raiz real. É uma consequência daqueles teoremas lá que a gente fez nas aulas passadas, tá? Acho que é o teorema do anulamento mesmo. Ok? Então, se você calcular aqui f de 2, pessoal, isso vai dar, desculpa, f de menos 2, dá menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, menos 2 mais 10. Se você fizer a conta, pessoal, isso aqui dá menos 8, menos 4, mais 2, mais 10, dá 0. Portanto, pessoal, 2, menos 2 é uma raiz de f. Então, você pode escrever f de x como sendo x menos menos 2, que dá x mais 2, vezes uma certa função g de x aqui, onde g de x é um polinômio de grau 2. E dá para achar facilmente esse polinômio, é só você fazer a conta. Se você dividir x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 10, se você dividir por x mais 2, isso aqui vai dar menos x ao quadrado, né? X ao cubo dividido por isso aqui dá menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes x dá menos x ao cubo menos 2x ao quadrado. Então, quando você soma, esses termos aqui cancelam, fica menos 3x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado, menos x mais 10, menos 3x ao quadrado dividido por x mais 2 vai dar
mais 3x. Então, 3x vezes x dá 3x ao quadrado. 3x vezes 2 dá mais 6x. Tá. E aí, quando você soma, cancela esses dois, fica menos x mais 6x dá 5x mais 10. 5x mais 10 dividido por x mais 2 dá 5. Tá? Menos 5, perdão. Menos 5 vezes x dá menos 5x. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Quando você soma, dá 0. Então você tem uma divisão exata. Então, essa função f... Deixa eu apagar isso. Então a função f, ela é x mais 2, que multiplica menos x ao quadrado, mais 3x, menos 5. Observe que esse termo aqui, esse aqui é um polinômio de grau 2, e ele não tem raízes reais. Por quê? Basta você calcular o discriminante dele. Quem é que é o delta aqui? É b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, que é o a, vezes menos 5, que é o c. Isso aqui dá 9, menos com menos dá mais, com menos dá menos, 9 menos 20. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Isso aqui é menos 11, que é menor que zero. A gente sabe que se o discriminante tem raiz, se o discriminante é menor que zero, é porque essa função quadrática não tem raízes reais. Portanto, a função f original só tem uma raiz real, as outras duas são imaginárias. Quem é que não vai considerar aqui? Então, pessoal, se vocês usarem lá a ferramenta do GeoGebra para desenhar esse gráfico, ele vai dar uma coisa desse tipo aqui. Aí vocês vão perguntar antes disso. Ah, Jorge, mas tem que saber dividir polinômio? Bom, é esperado que vocês saibam, porque isso aqui, pelo menos na minha época distante, isso aqui a gente estudava no ensino médio. É interessante que vocês saibam, porque às vezes para você fatorar um polinômio, você saber quem são as raízes, você desenha um gráfico de maneira mais rápida. Tá? Não é que seja obrigatório, mas é bastante proveitoso que vocês saibam desenhar. Meu Deus, que coisa horrorosa esse aqui que eu desenhei. Então a gente sabe que uma raiz real, que a única raiz real é menos 2, então tá aqui. Tá? O gráfico dessa função, pessoal, é uma coisa assim. Ó. Ele vem aqui, faz isso. Não com essa... O gráfico é uma coisa assim, ele vem... Ele vem e faz isso. Aí aqui ele vai para menos infinito e aqui ele vai para mais infinito. Tá? Ok? O gráfico é uma coisa desse tipo aqui. E se você quiser calcular, aqui é só uma curiosidade, se você quiser calcular, digamos, a reta tangente, digamos que você quer achar os pontos, então observa aqui pelo gráfico, que você tem dois pontos onde a reta tangente é horizontal. Você tem aqui, e você vai ter aqui. Ok? Então vamos achar esses pontos. Como é que a gente faz isso? A gente pega a expressão da derivada, que é essa daqui, e iguala a zero. Porque a derivada, como ela é da inclinação da reta tangente,
Se a reta tangente horizontal, a inclinação é zero. Então, basta encontrar os pontos onde a derivada se anula. Então, quem é que é f de x? Quem é que é f' de x? É 3x ao quadrado. F' de x é 3x ao quadrado, né? Menos 2x menos 1. E eu quero que isso aqui seja igual a zero. Então, eu tenho que resolver essa equação de segundo grau, achar as raízes dela. Então, você calcula o discriminante. No caso aqui, o discriminante vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3, que é o A, vezes menos 1, que é o C. Isso aqui é 4 mais, né, menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12 dá 16. Bonito, porque 16 tem a raiz exata, né? Deu certo. Então, quem são as raízes? Vai ser menos B. Aqui o B é menos 2. Então, menos B vai ser 2, tá? Então, fica 2. Então, menos B mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é 4. Dividido por 2A. O A é 3. 2 vezes A vai dar 6. Portanto, a primeira raiz vai ser 2 mais 4, que é 6, dividido por 6, nos dá 1. E a segunda raiz é 2 menos 4, que é menos 2, dividido por 6, dá menos 1 terço. Aí isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no ponto x igual a 1, quando x for igual a 1, e quando x for igual a menos 1 terço, então esse ponto aqui é 1, esse ponto aqui, ó, menos 1 terço, o gráfico, a inclinação da reta tangente ao gráfico é zero, portanto a tangente é horizontal. Tá? Então, aqui são duas coisas, pessoal. Calcular a derivada é calcular a inclinação da reta tangente. Se eu perguntar em que pontos o gráfico tem tangente horizontal, aí você faz isso que eu fiz agora, você iguala a derivada a zero. Porque quando uma reta é horizontal, a tangente dela é zero. Ok? Aqui eu não estou interessado na abscissa desses pontos, na ordenada desses pontos. Eu só quero saber o x. No caso, a gente vai ver depois que menos 1 terço e 1, que esse camarada aqui, esse, é o que a gente vai chamar de ponto crítico. São os pontos críticos de F. Esses pontos críticos vão estar relacionados aos pontos de máximo e mínimo da função, tá? Que a gente já sabe, se uma função é contínua, definida num intervalo fechado, ela tem um ponto de máximo e mínimo. Depois a gente vai relacionar todos esses conceitos, tá? Ok? Então, próximo exemplo, o exercício 14. A função agora f de x é igual a x ao quadrado menos x mais 2. Só que aqui, no exercício 14, ele pede para achar, no exercício 14, no 16 e no 18, ele pede para achar a equação da reta tangente no ponto indicado. Tá? Então aqui, nos outros exercícios até agora, a gente só estava achando a inclinação da reta tangente. Teve alguns que eu escolhi pontos em particular para calcular a equação, mas não era o que estava sendo pedido na questão. Aqui, ele lhe dá a função e ele pede para achar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto indicado. No caso do exercício 14, o ponto que ele pede vai ser o 2, 4. Que, ó,
Esse ponto 2,4 você verifica facilmente que ele está no gráfico dessa equação, né? Só você calcular o f de 2. O f de 2 dá exatamente 4, tá? Então, vamos calcular f' de x. Vamos calcular a inclinação da reta tangente no ponto qualquer. Isso aqui vai dar 2x menos 1. Tá? Ok? Só que eu quero agora a inclinação da reta tangente passando por esse ponto. Então, eu tenho que calcular f' de 2. Se você fizer a conta, vai dar 2 vezes 2 menos 1, que dá 3. Né? 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. Então, eu tenho um ponto e tenho a inclinação da reta. Então, agora você achar a equação da reta tangente. É só lembrar da geometria analítica. Tá? Então, a equação geral da reta tangente, né, vai ser y menos 4 igual ao coeficiente angular, a inclinação, que é 3, que multiplica x menos 2. Que é a mesma coisa que escrever 3x. Esse y está mais, passa menos. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Esse menos 4 passa mais 4. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Igual a 0. Então, essa aqui é a equação da reta tangente. Se você fizer a conta, se você esboçar o gráfico dessa função, deixa eu fazer aqui, tá? Para não perder muito tempo. Então, você tem aqui o eixo x, eixo y. Essa função, pessoal, se você calcula... Bom, função quadrática, vamos calcular o discriminante dela. Antes de fazer o gráfico, para ver quem são as raízes dela. Então, vamos calcular o discriminante dessa equação aqui. O delta vai ser menos 1 ao quadrado. Observa assim, quando o x for 0, o f de 0 é 2, tá? Então, ele passa aqui no ponto 2. Esse ponto aqui tá. Então, o discriminante é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos, né, já que é só mais, 1 menos 8, que é menos 7, que é 0. Essa função aqui, pessoal, não tem raízes reais. Tá? O gráfico dela, bom, ela passa aqui no 2, então o gráfico dela é uma parábola que corta aqui o eixo y. Tá? É uma coisa assim, tá? Esse gráfico aqui, uma coisa assim. Ficou muito ruim, cara. Deixa eu tentar. Uma coisa aqui, tá? Ela tem o vértice da parábola tá aqui, um ponto que não nos interessa calcular. Tá? E nesse ponto aqui, 2, 4, esse ponto aqui, pessoal, se não me engano, é um meio, tá? Então, imagine que você tem aqui o 2, 4, tem aqui o 2, digamos. Você tem aqui o 2. Então, você tem aqui o 4. E aí você tem aqui a reta tangente. Ok. Não tá tão tangente assim, mas tudo bem. A equação dessa reta aqui, ó, tá aqui. Essa reta aqui tem essa equação. Ok? Então, não é nada, de novo, a conta em si não é nada demais. O que às vezes é meio enfadonho, você está fazendo esses
esses cálculos de gráfico, nem sempre fazer o gráfico é uma tarefa simples, mas enfim. Tá? Mas assim, função quadrática, a gente sabe que o gráfico é uma parábola. E a gente sabe achar as raízes. Então, com funções quadráticas, vocês têm a obrigação de saber fazer o gráfico. Nem que seja feio assim, que eu fiz. Realmente é muito ruim desenhar aqui na mesa, mas... Enfim. Vamos para o próximo exercício, que é o 16. É no mesmo espírito, tá? O exercício 16. A função f agora, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. E o ponto P é o ponto 1, 4. Tá? Mesma coisa de novo. Ele quer que... Bom, pessoal, isso aqui é uma função quadrática, então vamos ver quem são as raízes dela, antes de mais nada, para desenhar o gráfico. Discriminante é delta, é b ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Isso aqui dá 0, tá? Porque fica 4 menos 4. Como o discriminante é 0, pessoal, isso significa que ele tem uma única raiz real. Então, observa o seguinte, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa de x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado, é fácil verificar, é x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2x, mais o quadrado do segundo. Tá. Então, de fato, essa função aqui só tem uma raiz real, que é o menos 1. Portanto, o gráfico dessa função f, ele está aqui, ó. Ele é uma parábola que toca aqui o eixo num único ponto. Tá mais... Tá? Esse ponto aqui é o menos 1. Tá? Só que eu estou interessado nesse ponto aqui, ó. 1, 4. Esse aqui é o 4. Então eu quero achar a inclinação dessa reta tangente aqui, ó. Então, para achar a inclinação da reta tangente, primeiro a gente calcula o f' de x, que dá 2x, derivada de x ao quadrado 2x, mais 2. Como a gente quer calcular no ponto 1, 4, a gente calcula f' de 1, que dá 2 vezes 1, mais 2, que dá 4. Né? 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 2, como estamos nos reais, está 4. Então, eu tenho a inclinação da reta tangente e tenho um ponto por onde ele passa. Então, a equação da reta vai ser y menos 4 é igual a 4, que é a inclinação, que multiplica x menos 1. Tá? Ok? Ah, tá, eu tinha botado... Não, mas é mais 1, tá? Desculpa, eu aqui. Escrevi besteira aqui. Tá certo. Escrevi errado no meu papel aqui. Tudo bem. Bom, voltando aqui. Isso aqui é a mesma coisa de 4x menos y menos 4 mais... Ó, aqui fica 4x menos 4, né? Esse menos 4 de um lado do outro. 0, y, 4x menos y. Tá? Ok? Então, essa aqui é a equação da reta tangente
no ponto 1, 4. E se fosse no ponto menos 1, 0? Que seria a equação? Se fosse no ponto menos 1, 0, pessoal, no ponto menos 1, 0, observe como o menos 1 é raiz, f de menos 1 é 0. Tem esse ponto, esse camarada aqui. No caso aqui, a equação da reta, nesse ponto menos 1, 0, vai ser y igual a 0. Que é a reta, que é exatamente o eixo x. Tá? Nesse ponto aqui, ó, no ponto menos 1, 0, a reta tangente ela é horizontal. Então ela vai coincidir com o eixo x. Ok? Ele também pede, acho que ele pede a reta normal também, né? Ele pede o esboço da reta normal. No caso aqui, a reta normal seria a tangente daqui, a normal seria aqui, tá? No caso, pessoal, vocês lembram, né, que quando você tem uma reta da forma ax mais by mais c igual a 0, para você achar uma paralela, todas as paralelas a essa reta são da forma ax mais by mais k igual a 0, onde se você varia o k, você obtém uma família de retas paralelas a essa reta aqui. Tá? Se você quer a reta normal, você troca, vai ser bx menos ay mais c igual a 0. Isso aqui é a reta normal. Vou chamar essa reta aqui de R, reta normal. Passando por um ponto aqui, tá? Ok? Então, vamos voltar para a primeira. Nessa primeira aqui, a equação que a gente obteve foi 3x menos y menos 2 igual a 0. Isso aqui é a reta tangente, ó. A reta normal, passando por esse ponto, vai ser a reta. Aqui o coeficiente do x é 3 e do y é menos 1. Você troca, mas aí muda o sinal do y. Então a equação normal vai ser x mais 3y menos 2 igual a 0. Isso aqui é a tangente. Essa aqui é a normal. Tá? Você troca o coeficiente do x com o y e muda o sinal do coeficiente do x. Então, no nosso caso aqui, quem é que vai ser a reta normal? Aqui o coeficiente do x é 4 e o do y é menos 1. Então vai ser menos x menos 4y igual a 0. Isso aqui é a reta normal. Passando por esse ponto, no nosso caso aqui, passando pelo ponto 1, 4, tá? Na questão anterior, é a reta normal passando no ponto 2, 4. Normal. Normal R. Passando pelo ponto 2, 4, tá? Isso tem que ficar claro aqui. Travou aqui. Enfim. Então, deixa eu... Só um minutinho aqui, pessoal. Vou excluir isso aqui. Só um minutinho, ver se ele... Quando ele trava, né? Vocês sabem que a gente passa por esses percalços de vez em quando. Apaga. Só um minutinho, sempre. Então, de novo, pessoal, aqui
para esse tipo de questão, você tem que saber derivar, claro, e tem que lembrar dessas noções básicas de geometria analítica, tá? De equação geral da reta, equação normal, tá? Dado uma reta, achar a reta normal, esse tipo de coisa. Mas é tudo conhecimento que vocês já têm, coisas que vocês já viram, tá? Só um minuto, pessoal. Eu vou fechar aqui o programa e abrir de novo, que ele está travado aqui. Não tá. Ele não colabora de vez em quando. Mas isso que a gente está fazendo aqui é cálculo e geometria analítica, né? Você achou o coeficiente angular da reta? Achar a reta tangente, reta normal, isso tudo é serviço de geometria analítica, não é mais cálculo, né? Não à toa o livro do leitor se chama Cálculo com Geometria Analítica. Tá? Deixa eu apresentar novamente aqui. Só um minuto. Tá. Apresentando. Ok, pronto. Então vamos lá para o próximo exercício, o exercício 18. Ele pega a função agora f de x é igual a 2x menos x ao cubo, e o ponto P é menos 2, 4. O 4 aparece em todas, né? A terceira questão que aparece esse 4, não sei que preferência foi essa aí do leitor. Então vamos ver o gráfico dessa função aqui primeiro. Observe, pessoal, que eu posso escrever essa função como sendo x que multiplica 2 menos x ao quadrado. Ok? E observe que isso aqui é a mesma coisa de x que multiplica x menos 2 multiplica. Desculpa, 2 menos x, 2 mais x. Fica a mesma coisa, na verdade. Isso aqui é 2x. Talvez. Pensei uma coisa e escrevi outra. Isso aqui é 2 menos x que multiplica 2 mais x. Então aqui você tem um polinômio de grau 3. Você consegue dizer quem são as raízes de cara. Bom, aqui como não tem termo independente, de cara você sabe que x é raiz. Desculpe, que zero é raiz. Se você fizer x igual a zero, isso aqui dá zero. E aí, se você colocar o x em evidência, fica 2 menos x ao quadrado. E 2 menos x ao quadrado, você fatora isso aqui em 2 menos x, 2 mais x. Portanto, o gráfico dessa função, ele é uma coisa desse tipo aqui, pessoal. Ele tem 3 raízes reais, que é o menos 2, o 0 e o 2. Tá? O gráfico vai ser uma coisa desse tipo aqui. Ó. Ele vem e faz isso e faz isso. Tá? Se vocês plotarem lá o gráfico lá no GeoGebra, é isso que vai aparecer. Por enquanto a gente não vai estar preocupado com isso. Não. Então a gente está aqui no ponto... Oi. Tem engano aí não nessa fatoração? Oi? Tem algum engano nessa fatoração, 2 menos x ao quadrado? Se tem engano... desculpa, você tem razão, Francisco. Aqui é a raiz de 2, tá certo.
Tá certo, você tem razão. Ok. Tá, obrigado, Francisco. De nada. É verdade que é raiz de 2, tá? Isso que o Francisco está dizendo, pessoal, porque isso aqui, ó, aqui é uma diferença de quadrados. Então fica fica raiz de 2 menos x e raiz de 2 mais x. Tá certo. Então aqui, então as raízes são, aqui é raiz de 2 e aqui é menos raiz de 2. Ok? Então vamos lá, agora vamos calcular a derivada disso aqui. Quem é que é o f' de x? Só um minuto. Ah, ok. Aqui tinha um microfone vazando. Então vamos lá. O f' de x, ele é 2x, derivada de 2x, que é 2, menos 3x ao quadrado. Como eu quero a reta tangente em menos 2, no ponto menos 2, 4, ponto menos 2, 4, ele é uma coisa que está aqui, um ponto aqui, tá? Você tem aqui a reta tangente, esse aqui, tá, ok? Então vamos calcular essa inclinação aqui, então vamos calcular f' de 2, de menos 2. Se você calcular f' de menos 2, isso aqui dá 2 menos 3, que multiplica menos 2 ao quadrado. Isso aqui dá 2 menos 3, que multiplica 4. Então dá 2 menos 12, que dá menos 10. Ok? Então a gente tem inclinação. Observe que essa reta, ó, como é que ela está. A inclinação dela é negativa. Tá ok. Isso mesmo. Então, a equação da reta vai ser y menos o y0, que no nosso caso aqui é 4, é igual a menos 10, que multiplica x mais 2, no caso, né? Então, menos 2. Menos 2 dá x mais 2. Tá? E essa igualdade aqui é a mesma coisa que você escrever menos 10x menos y. Aqui fica menos 10 vezes 2 dá menos 20. Menos 4 passa mais 4. Menos 20 mais 4 dá menos 16. Isso aqui igual a zero. Então isso aqui é a reta, é a equação da reta tangente. Agora a reta normal, que é essa reta aqui, ó. A reta normal, lembrando, a reta que faz um ângulo de 90 graus com a tangente. Tá? Se você fizer a continha da normal, bom, pessoal, aqui, lembrando, quando a gente tem um coeficiente angular, o coeficiente angular, se o coeficiente angular de uma reta é m, uma reta R, é m, o coeficiente angular da normal, o produto dos coeficientes angulares da tangente da normal tem que dar menos 1. Portanto, o coeficiente angular da reta normal, que eu estou chamando aqui de S, é menos 1 sobre o da reta tangente. No nosso caso aqui, como é menos 10, fica menos 1 sobre menos 10, que dá 1/10. E se você fizer a conta, então, como é que vai ser a equação? Vai ser y menos 4. Aqui agora a gente tem um coeficiente angular da reta normal. É 1 sobre 10. E ela passa no ponto menos 2, 4. Então a equação da reta vai ser y menos 4. É igual a 1/10 que multiplica x mais 2. Que é a mesma coisa de, se você multiplicar por 10 os dois lados, fica 10y
menos 40 é igual a x mais 2. Portanto, a equação fica que é a mesma coisa que você escrever x menos 10y mais 42 igual a zero. Ok? Aqui, ó. Você pegou o coeficiente do y, que era menos 1, botou para o x com o sinal trocado, e o do x você manteve no y. Tá? Ok. Então, vamos lá. O que mais? E para a gente encerrar por hoje, pessoal, uma questão que é o seguinte. É o exercício 22. Eu vou pular o 20, tá? O 20 acho que não... O 20 é uma conta muito grande, eu não vou fazer não. Ele pega essa curva y igual a 3x ao quadrado menos 4 e pede para você achar, só conferir aqui, a equação da reta tangente à curva. Ele pede para achar a equação da reta tangente a essa curva que é paralela. Ele quer que R seja tangente a isso aqui e R é paralela a essa reta S aqui, ó. 3x mais y igual a 4. Tá? Então, qual a situação que a gente tem aqui, pessoal? A situação é a seguinte, ó. Você tem aqui o gráfico dessa função aqui, pessoal, não vou... O gráfico dela é uma coisa assim, uma parábola, né? Ele vai passar, quando o x for zero, observe que quando o x for zero, o y é menos 4, então ele passa aqui no menos 4. O gráfico dessa função é uma parábola, tá assim. Ok? Os pontos aqui onde ela toca, que é o 2 sobre raiz de 3, e aqui menos 2 sobre raiz de 3. Para ver isso, é só você igualar isso aqui a zero. Se você faz 3x ao quadrado menos 4 igual a zero, isso aqui ocorre se somente se 3x ao quadrado é igual a 4. Isso ocorre se somente se o x é igual a mais ou menos a raiz de 4 terços, que é mais ou menos 2 raiz de 3. Ok? Aí você pega essa reta S aqui, ó. Essa reta, pessoal, ela passa... Observe quando o x for 0, o y é 4, digamos que esteja aqui. Tá? Quando o x for 0, o y é 4. Quando o y for 0, o x é 4 terços. Então, tá por aqui. Então essa reta, ela passa por esses dois pontos aqui, ó. Ela vem aqui, prossegue aqui, claro. E ela vai interceptar aqui o gráfico da... Ela vai interceptar o gráfico em dois pontos, né? Só que eu quero a equação da reta tangente a esse gráfico paralela a essa reta, ou seja, eu quero a equação da reta R. A reta R vai ser uma coisa aqui, ela vai passar aqui, ó. Ups. A reta R passa aqui, paralela a reta R aqui em azul. Ela é tangente ao gráfico aqui nesse ponto e é paralelo, que é a reta R em azul e em verde a reta S. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Observe que aqui, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é, aqui você pode fazer o seguinte,
Como a reta R, como R é paralela a S, isso significa dizer que a equação da reta R, pessoal, ela é bem parecida com a equação da reta S, né? O que é que vai mudar? O termo independente. Então, ela é da forma 3x mais y igual a um certo k. O que a gente tem que fazer agora é determinar o k. Como a reta R é tangente ao gráfico, tangente a esse gráfico aqui, ela só vai tocar num ponto. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que achar uma solução para isso aqui, ó. Já tô travando de novo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que, por um lado, a gente tem que y, né, que é o f de x, é igual a 3x ao quadrado menos 4. E daqui, a gente tem o que? Que y é igual a quem? A k menos 3x. Tá? Então, o que você vai fazer é igualar essas duas. Por que eu vou igualar as duas? Isso aqui é o conjunto dos pontos y, tais que y é igual a 3x ao quadrado menos 4. Que está em vermelho aqui. Isso aqui, a reta R, ela é o conjunto dos pontos da forma 3x mais y igual a k, onde esse k é o cara que eu quero determinar. À medida que eu vario o k, pessoal, eu vou obter uma série de retas paralelas à reta S. Eu tenho uma família de retas aqui. Só que essa família de retas vai ter uma delas que intercepta o gráfico num ponto só, que é essa reta R. Então eu tenho que achar um k de tal forma que isso aconteça. Então eu vou igualar essas duas equações. Y igual a 3x ao quadrado menos 4 e y igual a k menos 3x, que vem dessa daqui. Ok? Quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Então você vai ter o seguinte aqui. 3x ao quadrado mais 3x menos 4 menos k é igual a zero. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente obteve agora uma equação do segundo grau e a gente quer achar o valor de k. Observe que as soluções, que as raízes dessa equação vão me dar os pontos de interseção da reta. À medida que eu vario o k, eu tenho uma reta dessas paralela a S. Tá? Para cada k eu tenho uma reta paralela a S. Tá? Eu quero achar o valor de k onde a interseção é só um ponto, que é onde vai ser tangente. Ou seja, eu tenho que encontrar os valores de k que tornam essa equação aqui, que eu vou chamar de estrela, de asterisco, como queiram. Eu quero encontrar os valores de k para os quais essa equação estrela aqui tem somente uma raiz. Por que só uma? Porque eu quero que seja tangente, eu quero que a interseção seja só um ponto. Se eu achar um valor de k onde tem duas soluções, é uma situação desse tipo aqui, ó. Aqui nessas em verde. E se eu achasse um valor de k que não tinha nenhuma solução, seria uma reta paralela a S que não intersecta o gráfico. Então, é só calcular o discriminante dessa equação aqui e igualar a zero. Lembra que o discriminante da equação do segundo grau, se ele for zero, ela só tem uma raiz. Então basta você calcular aqui o delta desse camarada aqui, dessa daqui. Então delta vai ser b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos
4 vezes A, que é 3, vezes o C. Quem é o C aqui, pessoal? O C, eu vou escrever menos 4 menos K, como sendo menos 4 mais K, tá? Menos 4 mais K. Esse aqui é o C. Tá? Você pode reescrever isso aqui. Eu estou fazendo o seguinte, eu vou escrever essa equação estrela da seguinte forma. Essa equação aqui é a mesma coisa de 3x ao quadrado mais 3x menos 4 mais k. Tá? Então, C é menos 4 mais k. Okay? Isso aqui é 9 menos 12 que multiplica menos com esse menos dá mais 12 que multiplica 4 mais k. Isso aqui é igual a 9 mais 12 vezes 4, 48 mais 12k. Como eu quero que essa equação aqui só tem uma raiz, eu vou pedir que o discriminante seja igual a zero, ou seja, essa expressão aqui, todinha aqui, tem que ser igual a zero. Ou seja, eu quero que 9 mais 48 dá 55, né? 55 mais 12k tem que ser igual a zero. Portanto, o valor de k é igual a menos 55 sobre 12. Para esse valor de... Oi, Francisco. 9 mais 47, 48. 57, né? Pra você mais nem somar, pai. Tá feia a coisa, hein? Tô atento aqui. Tá certo, muito bem. Muito bem. Desculpe, certo? Vocês não cometem esses erros na prova, não. Mas acontece, pessoal. Isso aí, é bom se eu perdoar também essas aí. dependendo do erro, a gente Na perdoa. prova. Eu não costumo ter esses rigores. Aqui travou de novo. Tá? Então, isso aqui fazer aqui, tá? Então, você tem que 50... Porque travou, tá, pessoal? 57 mais 12k é igual a zero. Portanto, k é menos 57 sobre 12. Não é esse aqui não, tá? É esse aqui. Então, a equação da reta tangente, se você voltar lá, porque aqui já desandou, foi tudo. A equação da reta tangente vai ser, tá aqui o K, ó. Então, a equação da reta tangente que a gente está procurando é 3x mais y mais 57 sobre 12 igual a zero. Isso aqui é a equação que a gente queria, tá? Ok? Bom, pessoal, era isso por hoje. Acabaram as questões. Oi, Francisco. Essa questão, ela trata de retas paralelas, né? E quando se trata de perpendiculares, qual é o não, argumento? é isso. Não, mas não, Francisco. Não, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque travou. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Pra gente conversar, que travou de novo o diabo do programa. Ó, Francisco, nessa questão, que é a questão 22, ele acha a equação da reta tangente, né? Quando é a reta normal, você tem duas alternativas. Se você tem a equação geral da reta, você faz aquele procedimento, você troca o coeficiente do x com o y e troca o sinal do y, e mantém o do x. Se você tem um coeficiente angular, é mais fácil, porque um é o inverso simétrico do outro, né? Se MR é o coeficiente angular da reta, R
e S é a reta normal, o coeficiente angular das duas, o produto dá menos 1. Que é uma conta que a gente tinha feito aqui na questão anterior, tá? Então, no caso aqui, que é a 23, né? Ó, na questão 23, ele diz o seguinte: acha a equação da reta tangente à curva, que é perpendicular à reta x menos y igual a zero. É uma questão da lista de vocês. Então, o que é que você vai fazer? Como você já tem a equação da reta tangente, no caso aqui você vai achar se a reta perpendicular à reta x menos y igual a zero, x menos y igual a zero é a reta x igual a y, né? É uma reta, é a mediatriz, né? Mediatriz não é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. A reta normal a ela é a bissetriz do segundo e do quarto. Tá? Então, nessa reta que é a bissetriz do segundo e do quarto, você tem que achar uma paralela a ela que é tangente a essa curva. Não sei se ficou claro. Nesse tipo de questão, a sugestão que eu dou para vocês é a seguinte. Primeiro, no caso aqui, da questão 23, a curva é uma parábola. Traça o gráfico, desenha essa curva e desenha a reta que você quer achar perpendicular. Se você faz isso, você vê o que está acontecendo, você vê a situação e você vê o que você tem que fazer. Tá? Mas quando você tem a equação geral de uma reta e quer achar normal, você faz essa coisa. Você troca os coeficientes e muda o sinal do coeficiente que estava com x. Tá? Sempre o procedimento é esse. No caso aqui ele não dá o ponto, então não tem como achar a equação do coeficiente angular. Ok? Deixa eu interromper aqui.